Você já se perguntou se os anjos podem ser mais maléficos do que o próprio diabo? Às vezes a Bíblia, que é uma rica fonte de histórias e lições, apresenta trechos que sugerem que os anjos não são apenas mensageiros e protetores divinos, mas também capazes de cometer erros graves, piores do que o próprio diabo. No decorrer deste vídeo, vamos explorar a ideia de anjos mais malignos que o diabo na Bíblia e suas implicações para a teologia cristã. Vamos analisar mais profundamente o conceito dos anjos caídos e como eles ativamente buscam prejudicar e corromper os seres humanos, levantando questões cruciais sobre a natureza do mal, o papel do livre-arbítrio na tomada de decisões morais e os limites do poder de Deus. Convidamos você a se juntar a nós enquanto desvendamos o mistério dos anjos que superam o diabo e o impacto de sua existência na condição humana. A ideia dos anjos caídos, também conhecidos como demônios ou espíritos malignos, é bem estabelecida na Bíblia. Conforme descrito no livro do Apocalipse, Apocalipse 12:4, 1/3 dos anjos no céu se rebelou contra Deus e foi expulso, liderados pelo arcanjo Lúcifer, que posteriormente se tornou conhecido como Satanás ou o Diabo. Esses anjos caídos são frequentemente descritos como tentadores dos seres humanos, instigando o pecado e causando caos e destruição. No entanto, algumas passagens bíblicas sugerem que esses anjos caídos podem ser ainda mais perversos do que o próprio Satanás. Por exemplo, nas epístolas de Pedro, segundo Pedro 2:4, encontramos a afirmação de que os anjos que pecaram não foram poupados por Deus, implicando que eles são olhados com maior desdém do que o próprio Satanás, que é retratado como o líder dos anjos caídos em outras partes da Bíblia. Outra passagem que insinua que os anjos caídos podem ser piores do que Satanás é encontrada no livro de Judas. No versículo 6 é mencionado que os anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram a sua própria morada, ele tem guardado em prisões eternas, sob trevas para o juízo do grande dia. Isso sugere que os anjos caídos cometeram uma transgressão mais séria do que Satanás, que conseguiu manter sua posição de autoridade no céu até sua rebelião. Algumas interpretações dessas passagens implicam que os anjos caídos são mais perigosos porque já caíram da graça e estão comprometidos com o mal, enquanto Satanás ainda pode ter a chance de se redimir. É fundamental observar que a ideia dos anjos caídos não é exclusiva da Bíblia. Muitas culturas antigas do Oriente Próximo e do Mediterrâneo compartilhavam crenças semelhantes sobre seres divinos, que se rebelaram contra seus deuses e sofreram punições. No entanto, o retrato bíblico dos anjos caídos como tentadores e corruptores da humanidade teve um impacto profundo na teologia cristã e na cultura popular. Além dos anjos caídos, existem outras passagens na Bíblia que mostram anjos cometendo erros. Por exemplo, no Gênesis 6:1 e 6:4, é mencionado que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Essa passagem tem sido objeto de debate ao longo da história, com algumas interpretações sugerindo que os filhos de Deus mencionados eram anjos, enquanto outros afirmam que eram poderosos líderes humanos ou descendentes de Adão e Eva. Independentemente da interpretação, o fato de que existem passagens bíblicas que indicam que alguns anjos estavam dispostos a agir de maneira imoral ou desobediente aos mandamentos de Deus permanece. A ideia de anjos cometendo transgressões morais não se restringe ao Antigo Testamento. Também é encontrada no Novo Testamento, no livro de Judas 1:6, que fala de anjos que abandonaram suas posições e foram mantidos em prisões escuras. Isso sugere que alguns anjos ocuparam cargos de autoridade e honra, mas escolheram abandoná-los, resultando em sua punição e confinamento. Outro exemplo de anjos comportando-se mal é encontrado no livro de Jó. Nos capítulos 1 e 2, Satanás se apresenta diante de Deus e pede permissão para testar a fé de Jó. Deus concede essa permissão, e Satanás inflige várias formas de sofrimento a Jó, incluindo a perda de seus bens, filhos e saúde.
Alguns estudiosos interpretam os anjos que acompanham Satanás como cúmplices de suas ações, tornando-os igualmente culpados. O conceito de anjos que superam o diabo é fascinante e desafia nossa compreensão do bem e do mal. Ele levanta questões significativas sobre a natureza do mal e sua existência no mundo, bem como o papel do livre-arbítrio na formação de nossas decisões morais. Se anjos criados como seres puros e santos podem cair em desgraça e se tornar corruptos, isso sugere que os seres humanos também têm o potencial de se tornarem piores do que o diabo. Essa ideia é assustadora, mas não pode ser ignorada. Ao longo dos séculos, os teólogos cristãos têm debatido essas questões, buscando entender as complexidades da condição humana e a natureza do poder de Deus. Alguns argumentam que a existência do mal é necessária para o livre-arbítrio, já que as escolhas morais só têm significado se houver a possibilidade real de escolher o mal. Outros acreditam que Deus permite o mal por razões maiores, como testar a fé dos crentes ou demonstrar as consequências do pecado. No entanto, o fato de que os anjos, originalmente criados como seres perfeitos e sem pecado, puderam cair, permanece um mistério difícil de compreender. Independentemente da explicação, a ideia de anjos mais malignos do que o diabo nos lembra da realidade do mal no mundo e da importância de escolher o bem sobre o mal. Ela nos desafia a considerar o poder da redenção e a possibilidade do perdão, mesmo para aqueles que caíram mais profundamente. Também nos recorda que somos responsáveis por nossas próprias decisões morais e pelos caminhos que escolhemos seguir. A decisão de seguir o caminho da retidão pode parecer óbvia e desejável, mas nem sempre é fácil. A tentação e a pressão dos pares podem dificultar a resistência ao fascínio do mal, e as consequências de fazer o que é certo podem ser graves. No entanto, é crucial lembrar que o verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis, e fazer escolhas corretas pode conduzir a uma vida mais plena e significativa. A ideia de anjos piores que o diabo serve como uma metáfora poderosa para o potencial do bem e do mal dentro de cada um de nós. Nos lembra que mesmo os seres mais puros e santos podem cair em desgraça e se corromper, assim como os humanos podem cometer erros morais e se desviar do caminho da justiça. Isso não deve nos desencorajar, mas sim nos motivar a buscar a excelência moral e a reavaliar constantemente nossas ações e decisões. No final das contas, a escolha entre o bem e o mal é uma decisão profundamente pessoal, que requer autoanálise e introspecção. Ao abraçarmos nossos próprios valores e crenças e fazermos escolhas conscientes que estejam alinhadas com eles, podemos navegar pelo complexo terreno da moralidade e levar uma vida que seja autêntica para nós e para aqueles ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos e entes queridos. E também se inscreva para mais orações, inspirações e motivações. Obrigado por assistir.